Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um AAM Capacita em parceria com o IPAAN, no nosso termo de cooperação técnica para plano de ação para enfrentamento à estiagem em eventos climáticos e ambientais. Agradeço a participação de todos vocês que estão aqui conosco hoje. Lembrando já de vocês colocarem o nome de vocês e o município de onde vocês estão nos assistindo. E o nosso tema de hoje será sobre gestão da fauna no Amazonas, que será ministrado pelo palestrante Marcelo Garcia, que é gerente de fauna do IPAAN. Bom dia, seu Marcelo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Espero colaborar com esse tema, né, tão importante para o mundo, né, na biodiversidade mundial, amazônica e para o estado do Amazonas principalmente. Perfeito, seu Marcelo. Lembrando que vocês podem enviar as dúvidas de vocês no chat, que após a apresentação nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos já iniciar, vamos só colocar aqui a apresentação. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou Marcelo Garcia, gerente, biólogo, IPAAN, servidor efetivo do órgão, né? Nossa gerência de fauna foi criada em 2013, então temos mais de 11 anos, né, que ela foi criada. Ela foi criada em decorrer de uma lei federal e houve o repasse de algumas atividades que eram antigamente do governo federal para o governo estadual. E ao longo da minha apresentação vou explicar melhor esses detalhes. Bom, quando nós falamos em fauna, né, então fauna que seria uma definição bem simples, né? É todo aquele conjunto de espécies de animais que vivem em determinado local, tá? Então, essas faunas nós podemos dividir em vários grupos de fauna, né? A fauna silvestre são todas aquelas espécies pertencentes às espécies nativas, né? Que são originárias daquele local, ou não, que elas podem migrar de um local para o outro. E quaisquer outras, tanto aquáticas quanto terrestres, que tenham toda a parte do seu ciclo de vida dentro do limite do território brasileiro. Então, a fauna silvestre nativa do Brasil. E também nas águas jurisdicionais, seria as 200 milhas náuticas no litoral brasileiro. Então, essa definição de fauna está numa lei lá de 1967, bem antiga ainda, e é a que está em vigência hoje, que é a Lei de Proteção à Fauna. Então, essa é a definição de fauna silvestre. Então, são todas aquelas espécies que vivem aqui. Dentro dessa fauna, existem vários grupos de espécies que são agrupadas meio artificialmente, né, em grupinhos diferentes. Então, nós temos a espécie nativa, que é aquela espécie que ocorre na sua área de distribuição natural, ou seja, ela tem um ciclo de vida ali, nasceu ali, vive ali naturalmente. A espécie exótica, que é uma espécie que ela está ocorrendo fora da sua área de distribuição natural e normalmente ela é introduzida pelo homem. Nós temos também as espécies domésticas. Não só aquela espécie que durante muito tempo, né, processos tradicionais de seleção, manejo, melhoramento, zootécnico, elas tornaram-se dependentes do homem. Então, são essas espécies, tanto para a fauna que nós chamamos de pet, não, animais de companhia, e também aqueles animais que têm importância econômica, né? Então, aqui nós podemos destacar os pets, né, como cães, gatos, os animais de produção, né, sendo suínos, cabras, cavalo, boi, né, são os animais que são considerados espécies domésticas, todo aquele de produção. Nós temos outro grupo artificial, né, que nós chamamos de fauna sinantrópica, são aquelas populações de animais, né, de espécies silvestres, nativas ou exóticas, né, que utilizam recursos junto nos locais onde o ser humano habita, né? E nós também temos aquela fauna sinantrópica nociva, que é a mesma que sinantrópica, só que ela interage de maneira negativa com a população humana. Então, são aquelas, principalmente, que transmitem zoonoses, né? Então, aqui nós podemos falar de morcegos, de pombos, de outros animais peçonhentos, normalmente, abelhas, né, que vivem
na área em conjunto ou em convívio com a população humana, causando-lhe algum dano. Bom, todas as definições, a questão das questões legais, justamente com questões biológicas, né, ou ecológicas que agrupam esses grupos, né, denominados como faunas, grupos de espécies, e a definição de fauna vem lá da lei, que é a Lei de Proteção à Fauna, nomeada como Código de Caça, que ela foi feita principalmente para na época, a época, né, a ciência a ciência da ecologia ainda estava no início, né, não tinha muito conhecimento sobre as questões ecológicas. Esse Código de Caça era para evitar que fossem feitos abusos durante as caças, né? E ali também falava sobre a questão de animais de tração, como os cavalos que puxam charretes e outras coisas. Então, foi também conhecida como uma lei de proteção à fauna, mas era muito antiga ainda. E nós temos outras legislações, né, em respeito à fauna. Em 2008, uma lei chamada Lei Arouca, que foi feita também sobre a questão de, para evitar maus tratos e em relação ao uso científico de animais para pesquisa. Pesquisa de cosméticos, pesquisas sobre doenças como câncer e outras coisas. Então, tem uma certa ética agora, tem os conselhos, né, nas instituições de pesquisa que aprovam o uso desses animais para pesquisa. Outras legislações, né, que a gente pode destacar, principalmente questão a proteção da fauna hoje em dia, que é a Lei de Crimes Ambientais de 9605 de 98. Nós temos vários artigos que tipificam o tipo de crime que pode ser cometido contra a fauna. Essa Lei de Crimes Ambientais já teve vários decretos que a regulamentou, né? Então, nós temos hoje em vigência o 6514, 6686 e mais dezenas de alterações feitas nesse decreto de 2008, né? Esse decreto, ele regulamenta a Lei 9605 e ele diz as penas e as multas que são aplicadas para esse tipo de vários tipos diferentes de infrações cometidas. Uma questão interessante foi que em 2011 nós tivemos no Congresso Nacional a Lei Complementar 140, que é uma lei complementar, e esse nome é dado porque é uma lei que complementa a Constituição. Então, nós pegamos vários artigos da nossa Constituição Federal que falam sobre a questão do meio ambiente. Então, posso destacar aqui principalmente o artigo 225, que fala sobre que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? O entendimento hoje, né, a jurisprudência é que quando fala assim, todos, fauna, flora, seres humanos, animais, vegetais, todos aqueles seres vivos que habitam o planeta. Então, todos eles têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. E essa Lei 140, de 2011, ela veio complementar a Constituição. Falava também que a atuação, ela fala, né, diz que a atuação dos entes federativos, União, estados e municípios, elas devem dividir a responsabilidade, ou em alguns casos, os três têm a responsabilidade para gerir a questão ambiental, né? No que cada um, o que cabe a cada um na gestão dos recursos ambientais. O nosso tema, que é fauna, essa lei complementar, que antes a questão da fauna, segundo a nossa legislação atual ainda, diz que a gestão de fauna, principalmente em vida livre, né, ela cabe tanto à União, estados e municípios. Então, os três entes têm obrigação, por exemplo, em relação a resgatar a fauna que está ocorrendo, está em perigo. Então, todos têm responsabilidade. Essa lei 140 ela veio mais estabelecer na questão do licenciamento ambiental e algumas outras responsabilidades na gestão da fauna do Brasil.
Então, basicamente, o que diz essa lei complementar 140? Ela diz que a gestão da fauna em vida livre é com a União e a gestão da fauna em cativeiro é com os estados. Então, por exemplo, se eu quero, o exemplo mais claro que nós temos aqui no estado, o manejo do pirarucu. Tá? Então, todo mundo conhece o manejo do pirarucu. O manejo do pirarucu é feito com pirarucu em vida livre. Ele está solto, ele não está em nenhum criador, criatório ou piscicultura. Então, o manejo do pirarucu em vida livre é uma atribuição do IBAMA. O manejo de jacaré, que já é feito experimentalmente, em vida livre, é atribuição do IBAMA, que é o órgão licenciador federal. Então, fauna em vida livre é atribuição da União. A gestão da fauna em cativeiro, por exemplo, você vai autorizar a criação de quelônios em cativeiro, você ter abelhas, a meliponicultura em cativeiro. É tudo responsabilidade do IPAM. Então, o que a 140 distribuiu da seguinte maneira: gestão de fauna em vida livre da União, gestão da fauna em cativeiro dos estados. Não que a União não possa fazer o repasse, pode. Né? Então, se ela quiser, ela pode repassar a atribuição para os estados. Estados também repassam algumas atividades para o município. Mas na questão, no serviço que nós prestamos hoje, além da nossa atribuição legal, é a questão do resgate de fauna, que também vou falar alguma coisa, mas que todos os entes têm responsabilidade sobre isso, mesmo porque não tem como, nem como Estado e nem como União, estar em todos os municípios ao mesmo tempo. Né? Depois dessa legislação, na Lei Complementar 140, nós tivemos a nossa Lei Estadual 3785. Logo em seguida, 2012, nós já vimos realizando algumas discussões sobre a alteração da nossa Lei de Licenciamento Ambiental e com a necessidade da Lei 140, que fez essa divisão das responsabilidades sobre a questão ambiental, logo na sequência, questão de uns 8, 9 meses depois, já saiu a nossa lei, em junho de 2012, que é a 3785, que fala sobre licenciamento ambiental. Aí nós já conseguimos incluir a questão do licenciamento de fauna em cativeiro na legislação estadual, porque já era uma atribuição nova do Estado e a gente tinha que ter essa legislação para poder receber essas atribuições que eram do IBAMA. É uma outra lei que eu posso destacar recentemente agora, que é a Lei 6670/2023, que fala sobre o bem-estar animal. Tá? A lei estadual fala da questão de maus tratos, na grande parte em relação à fauna doméstica, mas também tem algumas questões sobre fauna silvestre, que fala sobre a proteção, proibição de introdução de espécies exóticas no estado. Isso é uma questão muito grave, porque quando você introduz uma espécie diferente do ambiente amazônico, aqui no estado do Amazonas, ela pode gerar um dano, um impacto terrível que a gente não tem conhecimento dessas extensões. Então, hoje, por exemplo, nós temos várias espécies que estão introduzidas aqui que são maléficas. Por exemplo, esse caramujo africano, que já está disseminado pelo estado todo. Ninguém sabe como ele entrou. Ele entrou, a princípio, para ser criado como escargot, um animal de produção para vender para alimentação. Não deu certo, então muita gente soltou, eu mesmo não tinha cuidados na criação e eles se soltaram e estão proliferando em vários municípios do estado. A Prefeitura de Manaus já fez várias campanhas para erradicação, mas uma vez introduzido, é quase impossível você eliminar esse animal do ambiente natural que ele foi introduzido. Né? Então, são os animais que não têm predadores, que ele tinha predadores no local de origem deles, caramujo, acatina fúlica, caramujo africano, e foi introduzido para ser criado como escargot. Outros exemplos, né? Tilápia, que é um peixe africano. Então, o que a gente não entende, né, é que nós temos a nossa fauna tão rica, tão exuberante, e nós temos que trazer animais de fora para criar, quando a gente tem aqui uma fauna exuberante que tem que ser estudada, e a gente pode criar os animais aqui, sem colocar em risco a nossa fauna, né? Trazendo animais exóticos, né? Então, nós temos vários exemplos, né? Um outro exemplo
Acho que todo mundo já ouviu. Em casa tem muito essa lagartixa que fica emitindo som, né? É, eu estou aqui em Manaus, sou de São Paulo, mas eu estou em Manaus aqui desde 90, ou seja, 35 anos, e eu nunca tinha ouvido. Agora, outro dia lá em casa, eu comecei a ouvir. Ela canta, ela dá 7 grunhidinhas. É, à noite, que é a maior atividade dela, que ela sai para se alimentar, principalmente de inseto. Então, ela dá 7 cantos rapidinhos, é muito parecido com um filhote de jacaré, né? Guardado as proporções, né? Eu sou muito parecido à emissão, né? E ela dá 7. Como sou biólogo, fico curioso com isso, eu sempre conto. Vocês podem contar, quem tiver curiosidade, são 7 cantos. Então, ela foi introduzida da Ásia, né? Então, ela veio como? Ninguém sabe, um container, um navio, no barco. Falar em navio, tem outras espécies, por exemplo, tem uma espécie de um caramujo que tem duas conchas, né? Um molusco com duas conchas. Provavelmente ele foi trazido em água de lastro ou no casco de navios. E ocorre também na Ásia, mas já foi encontrado aqui no Rio Negro, principalmente no Rio Branco, porque ele depende do cálcio, né? Que no Rio Negro não tem muito, da água branca que tem no Rio Branco. E aqui para o Amazonas deve ter também, né? Então, são relatos de várias espécies, então isso também é o que nos preocupa, né? E essa lei veio nos ajudar nessa questão. Nós temos também as resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que ultimamente ficou um tempo parado sem se reunir. Durante 4 anos ele não se reuniu. E nós precisamos do CONAMA, porque depois que houve esse repasse da Lei Complementar 140 para os estados, todas as resoluções para a criação dos animais em cativeiro eram do IBAMA. E uma resoluções, instruções normativas. Então, as instruções normativas do IBAMA servem por IBAMA, são instruções internas. Nós precisamos ter uma legislação que regulamenta, é mais a questão mais técnica, né, do que a legislativa. Essas questões técnicas estão estabelecidas pelo CONAMA. Então, nós precisamos dessas resoluções a nível nacional para garantir uma estabilidade jurídica, né, que tenha segurança jurídica para esses empreendimentos de fauna. Então, desde 2017, né, praticamente 2017 e 2018, nós fizemos várias reuniões eu participei como representante do Amazonas e da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades do Meio Ambiente, eram 6 estados, nós participávamos das reuniões do CONAMA e conseguimos, nesse tempo, essas 3 resoluções que eu estou destacando aqui, que é a resolução sobre marcação de fauna em cativeiro, que é a 487, que é empreendimentos de fauna em cativeiro, que é a 489, e a 496, que é sobre criação de abelhas sem ferrão, que é a meliponicultura. E também temos resoluções SEMAAN, né, que regulamenta algumas atividades de fauna em relação principalmente a quelônios, né, que nós tivemos essas resoluções que eu vou explicar daqui a pouco. Então, no estado também, o Conselho Estadual do Meio Ambiente emite essas resoluções que são mais técnicas do que legislativas. Então, essa é a legislação que eu poderia resumir para vocês. Mais importante em relação à fauna. Perdão. No licenciamento ambiental que o IPAM promove, então nós tivemos essas atividades que foram repassadas pela Lei 140. Então, posso destacar aqui de maneira rápida, né, os códigos que estão dentro da nossa legislação, da 3785, né, da Lei 2012, que são esses códigos aqui. Então, todos esses empreendimentos são licenciados pelo IPAM. Jardim Zoológico, criação e comercialização de fauna silvestre, criação comunitária de quelônios, que é uma autorização e um cadastro, uma autorização para captura, para coleta dos ovos e criação de cativeiro, são as resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, número 25 e 26 de 2017. Criação de passeriformes silvestres nativos, que são aqueles passarinhos que cantam, né? Então, hoje no estado nós temos 2.670 criadores, né?
legalizados, criação de animais silvestres para conservação, criação de animais silvestres para pesquisa, centro de reabilitação de fauna silvestre, centro de triagem de fauna silvestre, mantenedor de fauna silvestre e criadouro de abelhas sem ferrão, que é aqui a meliponicultura, que também nós temos a resolução SEMAN número 22, também de 2017. Então, esse ano 2017, 2018, teve muita regulamentação, porque depois que houve esse repasse da União para os estados ficaram perdidos, sem legislação, e tiveram logo que se adaptar para poder dar conta da demanda, né, que vinha da sociedade para poder resolver as questões legais do licenciamento. E além da questão de licenciamento, né, quando a gente fala de licenciamento, pode ser uma licença prévia, que a gente chama de licenciamento de 3 fases, né? Licença prévia de instalação de operação para os empreendimentos de fauna. Temos alguns empreendimentos que recebem apenas uma LAU, que é a licença ambiental única, e outros empreendimentos que basta, ou algumas atividades, né, que basta ter uma autorização, né? Então, nós damos algumas autorizações para, por exemplo, transporte de partes e produtos de animais silvestres. Quando vai ter a comercialização, tem que ter uma guia, autorização de transporte, autorização para coleta, transporte de animal, de material biológico para fins de pesquisa, quando solicitado, autorização para soltura de animais em processo de licenciamento ambiental, autorização para coleta de fauna, ovos, larvas para criadores comerciais e científicos, autorização para coleta quando é necessário fazer um inventário de fauna no processo de licenciamento ambiental, autorização para soltura e transportes de animais silvestres e também autorização de fauna para filmagens, né, de fauna silvestre em cativeiro. Então é muito complexo essa questão da fauna, é muito delicado, né? São várias questões hoje com entendimento da sociedade que toda a fauna deve receber uma atenção e uma proteção maior, evitar a exposição, questão de maus tratos. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, as solicitações e as autorizações. Então, como o IPAM protege a fauna, né? Que é a nossa atribuição, querendo ou não, com a gestão da fauna silvestre em cativeiro, nós temos a obrigação legal, né, de proteger a fauna e também licenciar essas atividades que são permitidas por lei. Então, nós atendemos denúncias, tá, no IPAM, principalmente da posse irregular de animais silvestres. Então, quando uma pessoa tem na sua guarda um animal sem o certificado de origem e sem a nota fiscal, que pode ocorrer, né, do animal ter uma origem legal, né, o animal ter sido apreendido em algum lugar, ele ficou como fiel depositário daquele animal ou como mantenedor de fauna, ou seja, atribuído a ele aquele animal, mas ele tem que tomar conta e não deixar que o animal sofra maus tratos. Então, pessoas estão sujeitas a multas, tá? É a questão administrativa, que é a multa, e a questão penal, que é, em último caso, a prisão, que normalmente não ocorre porque as penas são pequenas e são convertidas. Mas já o entendimento hoje em dia, principalmente quando nós realizamos essas autuações, a gente tenta demonstrar que não é só a caça ou a posse do animal. Para esse animal chegar lá, como ele é fruto de um crime, então a pessoa pode ser acusada como receptador. Aí quando você inclui receptador, se ele coloca uma anilha, que é um anelzinho que fica nos passarinhos, principalmente, ou um chip, alguma coisa em mamíferos, normalmente a anilha, né, que a maior parte dos animais traficados, infelizmente, são as aves. E os que têm mais liberdade, né, por incrível que pareça. Quando você coloca uma anilha e essa anilha pode ser falsificada, aí pode incorrer no outro crime, que é falsificação de selo público. Aí a pena já é aumentada.
Então, com essa pena somada à posse irregular do animal, a receptação de um animal fruto de um crime, que foi extração da natureza, e o selo falsificado, aí não tem como converter. Então, normalmente ocorre a prisão, né? Quando após julgamento, todo o trâmite legal, a pessoa pode vir cumprir pena de restrição de liberdade. E nós também fiscalizamos a caça e tráfico de animais silvestres nas unidades de conservação estadual, que em outros ambientes a atribuição é federal, tá? Tanto em áreas fora de unidades de conservação, terras protegidas, né, que a gente chama terras protegidas seriam terras indígenas, né, que aí no caso é a atribuição do IBAMA, e as unidades de conservação federais, que são da atribuição do IBAMA e ICMBio. Nós fazemos também atendimento de resgate de animais silvestres só em Manaus. Eventualmente, a gente colabora com os municípios para trazer algum animal ameaçado de extinção. E desde 2014, né, quando a gente iniciou os resgates, nós já resgatamos mais de 5 mil. Uh, ainda não está muito atualizado esse número, mas com certeza é um número muito grande de animais. E sendo que nós tivemos parados aí, né, tanto que quando fiz uma comparação estatística aqui, eu não usei os anos da pandemia 2020 e 2021, porque nós trabalhamos só metade desse período e não tinha como a gente poder fazer uma comparação. O IPAN não resgata animais domésticos, nem mesmo atende a demandas de fauna sinantrópica nociva. Então, nós não podemos fazer manejo de ratos, morcegos, abelhas, pombos, entre outros. Então, a gente não resgata os animais porque a gente não tem para onde levar. Os animais silvestres, e a demanda também seria muito grande, né? No caso dos animais silvestres, nós enviamos esses animais para os CETRAS do IBAMA, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres que tem aqui em Manaus, onde eles recebem esses animais, né? Esses animais são enviados para o centro de triagem, eles são frutos de resgate e também pode ser animais que foram apreendidos com infratores, né? Animais que estavam em posse ilegal, certo? Essa questão do resgate é complicada porque é uma demanda muito grande e nós contamos, né, com a colaboração, normalmente, do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Ambiental, que também executam esse tipo de serviço, de prestação de serviço à comunidade. Nós também realizamos essa proteção da fauna nos processos de licenciamento ambiental. Então, nós temos vários estudos ambientais que o IPAM solicita, né, no processo de licenciamento ambiental, e nós analisamos os impactos que vão ser causados à fauna. Então, nós temos a equipe, né, no IPAM, de biólogos, principalmente, que faz essa análise desses inventários de fauna. Então, por exemplo, no processo de licenciamento ambiental, que vai ter um desmatamento de alguns hectares, nós solicitamos, né, um inventário da fauna local para saber quais espécies ocorrem naquele local e quais os impactos que vão ocorrer sobre essa fauna, e exigimos que esses animais, durante a supressão vegetal, o desmatamento, eles sejam retirados e translocados ou direcionados para um local adequado, né? Agora mesmo, no final, meio do final de novembro, foi lançado um documento do ICMBio falando apenas sobre translocação de fauna, né? Então, nós vamos até que atualizar nossas questões dos nossos termos de referência para esse estudo de fauna, baseado nesse estudo técnico, né, que fala sobre translocação para poder adequar as nossas solicitações à questão técnica científica para sempre resguardar a fauna local. Então, a nossa equipe de fauna no IPAM, na gerência de fauna, nós temos biólogos e veterinários
E nós temos atualmente no quadro, né, do IPA, na nossa gerência, um efetivo, 3 comissionados, 3 contratados e 5 estagiários, que são os estagiários que auxiliam no resgate da fauna. Só para vocês terem uma ideia aqui, esse número está um pouco mais atualizado, né? Até o momento, só para vocês terem uma ideia, né? Vocês podem ver ali 2020 e 2021, né? Coloquei apenas para nível de informação. É o número de resgates que nós realizamos devido à pandemia, que nós ficamos parados praticamente 6 e 4 meses, né? 4 meses em 2020 e 6 meses em 2021, devido à pandemia. E os outros anos, né? Em 2019, a gente chegou a resgatar quase 700 animais aqui em Manaus e adjacência. Então, até um momento, né, que a gente calculou ali, eu acredito que esse dado está atualizado com dados até o meio do ano, né? 357 animais. Tá? E deu uma reduzida agora, né? Normalmente nós temos uma diferença, né? Isso é importante para a gente ter esses dados para saber como está a evolução dos números, né, em Manaus, em relação aos impactos que estão ocorrendo naturalmente sobre a supressão, o crescimento da cidade e o convívio, né, da fauna com a população urbana de Manaus. E normalmente nesse processo de licenciamento a gente exige, por exemplo, então aqui em Manaus nós temos saúde de coleira, animal ameaçado de extinção. Ele vive aqui entre nós, né? Em vários locais aqui, vários fragmentos urbanos, você tem presença de alguns bandos de sauim. Uma espécie ameaçada de extinção, ela tem que ter compensação ambiental para ela, segundo o Código Florestal. A legislação exige isso. Então, em alguns casos, nós pedimos passagens de fauna, né? Então, são estudados locais, onde as empresas que vão suprimir aquela vegetação têm que compensar para o salmim, né? Então, eles são obrigados a instalar passagens de fauna para fazer com que o salmim e já está comprovado, a gente já viu funcionando, né? Então, nós temos pesquisadores, o professor Marcelo Gordo da UFAM, e mais Diogo lá do CEPAM, do ICMBio, e IBAMA, né? Nós temos um grupo muito coeso aqui, que é o PAN Sauim de Coleira, em Manaus, que trabalha essas medidas em conjunto, tá? Então, tudo que é solicitado, então a empresa constrói essa passarela e vai de uma ave para outra, às vezes com uma amarração em poste, para evitar que esses animais sejam atropelados, né? E que essa fragmentação urbana, né, com o avanço da população, porque Manaus, todo município tem que crescer. Enquanto estiver nascendo mais gente, tem que morar em algum lugar. Então não há como você impedir que a cidade cresça. Tá? Então ela tem que crescer, tem que se desenvolver, mas com cuidados ambientais. É isso que é necessário. Nós estamos aqui para isso, exigir todos esses cuidados. Então essas passarelas são importantes para evitar atropelamento e fazer a reconexão, né, desses animais com os vários fragmentos que estão em Manaus. Foi causado pelo desenvolvimento no início, né, desordenado da cidade, um monte de invasão. Então a gente tem que corrigir essas situações. E aqui nós temos, né, a quantidade de animais resgatados por meses, né? Aqui que eu precisei tirar, né? São só 7 anos que eu tirei 2020 e 2021 para não ter interferência estatística. Então a gente vê uma grande quantidade de animais, por incrível que pareça, né? Eles são mais resgatados no período da seca, né? Mais do que no período chuvoso. Então a gente pode ver ali, por exemplo, período chuvoso, né? Vamos contar assim, como o mais chuvoso, que é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Nós temos a quantidade menor de resgates, tá? E já no período mais seco, nós temos uma quantidade maior. Isso pode variar de espécie para espécie, né? Então, nós temos maior número de espécies resgatadas que são feitas no período da seca e outras espécies são mais resgatadas no período da chuva, né? Por exemplo, iguana.
iguana, o pessoal chama aqui de camaleão, né? Então eles vivem, tem em todo lugar da cidade. E eles são mais resgatados no período da seca, porque é quando ele entra em reprodução. Então os animais circulam mais, procurando local para o ninho, para acasalamento. Então aí eles se expõem e a pessoa liga para a gente pedindo o resgate dos iguanas, né? Que às vezes invadem casas, caem da árvore, no quintal. Então, normalmente isso acontece mais no período da seca. E jacarés, por exemplo, quando tem muita chuva, o igarapé sobe, os jacarés são tirados de igarapé e levados para algum local próximo das residências. Aí a pessoa também solicita o resgate dos jacarés, que é um resgate maior no período da chuva. Nós temos até um dado aqui interessante que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui está um exemplo, né, que duas alunas que eu orientei no TCC, que trabalhavam também com a gente lá no resgate, fizeram esse trabalho, né, de conclusão de curso, trabalhando com 336 animais. Foram 95 jacarés, 98 iguanas e 143 jiboias. Então, vou destacar aqui o jacaré, tá? Então, quando a gente fala jacaré aqui, são duas espécies que nós encontramos aqui em Manaus, nesse resgate, né, que a gente já resgatou, que é o jacaré-tinga e o jacaré-coroa. Então, plotamos esses dados do ano 2015 e 2016. Cada balãozinho desse que vocês veem aí no mapa, né, na imagem de satélite, é um jacaré. Aí mostra a distribuição por regiões da cidade, né? Então, nós temos lá 40 animais resgatados na região norte, porque está próximo de uma área ali, fica próximo, mais próximo da Reserva Duque, tanto na zona norte e leste, então está próximo ali da Reserva Duque, é uma área mais natural, e tem vários igarapés que vêm de lá, né? Que nascem lá na Reserva Duque e entram por Manaus. Então ali nós temos uma área um pouco mais preservada, né? Então nós temos outras áreas, por exemplo, que não tem tantos igarapés ou que não está tão impactada, tão habitada, nós temos número de resgate menor, que é, por exemplo, na Zona Oeste. E na área central ali, né? Zona Centro-Sul e a outra parte aqui, que é a Zona Centro-Oeste, nós temos lá 28 animais. E na Zona Sul, 6 animais. 8 animais. Ele está mais próximo ali do Rio Negro, né? Ainda na Zona Sul. Normalmente ali no Rio Negro, você nas margens aqui no Rio Negro, lá, né, nessa porção aí, você não tem tanto animal. Quando vai ter animal, é um jacaré grande, né? O jacaré-açu, né? Raramente aparece, esporadicamente aparece, né? Então, os dados são 2015 e 2016. Então, esse estudo que a gente faz, que na verdade não é atribuição legal do IPAM fazer pesquisa, mas a gente faz para quê? Para utilizar esses dados que a gente tem para planejar também os nossos resgates, né? Então, nós fizemos uma análise estatística, né, principalmente para comparar a questão dos jacarés, se tinha diferença do resgate no período seco e chuvoso, né, em relação à direção, né, a distância da onde ele foi resgatado por igarapé ou para o rio. Então, a gente resgatava o animal, a gente media a distância que ele foi resgatado do jacaré para o igarapé, na seca e na chuva, né? Então, não houve diferença significativa, né? Se ele estava mais distante ou mais próximo na seca ou na chuva. Mas esse que é o dado importante, né? Quando nós comparamos a pluviosidade, né? Que é a quantidade de chuva, que é a precipitação mensal, né? Com o número de jacarés resgatados. Aí nós vemos que o gráfico aqui, né? Durante os 2 anos, 2015 e 2016, quanto mais chuva, mais resgate de jacaré. Quanto menos chuva, menos resgate de jacaré. Então, nós aplicamos também um estudo estatístico que provou a correlação, tá? Então, quanto mais chuva, mais resgate de jacaré. Então, é uma coisa que
todo mundo pode prever isso, mas a gente comprovou isso cientificamente com a estatística e essa análise. É meio óbvio, né? Mas você precisa provar. Ciência é assim, um prova, depois o outro vem e te reprova o teu estudo, porque apresenta um outro estudo, e isso é ciência. Então, nós temos aí. Isso é importante para quê? Para a gente saber que a gente tem que se preparar. Que no período da chuva, pessoal, então nós temos que ter mais espaço para jacaré, nós sabemos que vamos pegar mais jacaré, que tem que estar mais preparada, que agora é jacaré. Então, a gente já está mais ou menos sempre alerta. Um dia que chove muito, a gente sabe que vai ter uma demanda grande para resgatar jacaré. Então, essas questões são importantes da gente levar em conta para planejar o resgate e outras coisas. Então, era essa a minha apresentação. Espero que eu tenha contribuído com todos vocês sobre as atribuições de IPAAN, serviço que nós prestamos à sociedade, a importância da fauna para o equilíbrio ambiental do nosso estado e até da cidade de Manaus, do município de Manaus, porque a fauna faz parte do ecossistema, faz parte da biodiversidade como um todo, e ela é importantíssima para a manutenção das florestas. Poucas pessoas atentam para esse detalhe, mas sem fauna nós não teríamos floresta. São espécies que fazem dispersão das sementes e elas cuidam da floresta, então é importante nós cuidarmos da fauna também. Perfeito, senhor Marcelo. Muito obrigada pela apresentação, foi maravilhosa. Eu vou dar aqui um alô para os municípios que mandaram no chat. A Nilce Rodrigues de Manaus, obrigada, Nilce, pela participação. O Nilson Rolim, coordenador de Defesa Civil de Rio Preto da Eva, muito obrigada. E também a Mônica Valesca de Anamã, que está aqui conosco presente. Bom, até o momento não temos nenhuma pergunta. Lembrando vocês que a gente vai disponibilizar essa apresentação, tá bom? Junto com o certificado. E como nós não temos perguntas, sim, será enviada a apresentação. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua participação e gostaria de saber as suas palavras finais. Então, agradeço muito o convite, em nome do IPAAN, em nome da Gerência de Fauna, em nome da Fauna, né? Porque o nosso instituto é instituto de proteção ambiental, então nós temos que proteger fauna e flora, todos os ambientes, todos os ecossistemas, o ecossistema amazônico, né? Os outros ambientes que nós temos, que é a questão da floresta, dos igapós, os rios, igarapés, e essa é a função principal do IPAAN, proteger a biodiversidade e, no mais específico, no nosso caso, a fauna do Estado, para garantir qualidade de vida para todos. Sim, com certeza. Muito obrigada, senhor Marcelo, mais uma vez. A gente se despede por aqui. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima edição.